Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que a paz do nosso Senhor possa estar no nosso meio, não só agora falando de Jesus, mas em todos os momentos da nossa vida. Hoje eu trouxe mais uma vez Tiago, a carta de Tiago pequenininha, mas objetiva, fantástica essa carta. Dá uma olhada lá no Novo Testamento e hoje nós vamos para o capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 20. Mas como eu já fiz esse estudo completo, tá aí nos estudos que eu fiz há 2 anos, a gente vai falar sobre alguns versículos para completar essa série que nós estamos falando de falar. Tardio para falar, tardio para se irar. O uso da palavra. Essa passagem, Tiago vem falar para a gente sobre a fé. Ele vem colocar, nos tratando como irmãos. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago está deixando claro que é muito importante ter fé, mas a fé tem que ser junto com obras. A fé sem obras não pode salvar, não pode levar a lugar nenhum. Esse negócio de ficar gritando, eu tenho fé, não adianta ter fé, crer sem compreender e também aliada às obras. Não adianta. Olha o que Tiago vem falar aqui adiante. E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem despidos, com frio, sem um agasalho, e tiverem falta de mantimento cotidiano, todo dia sem alimento em casa, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, não é aquietai, não, aquentai-vos e fartai-vos. E lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Entendeu? Eu tô lá dando um ensinamento para aquela pessoa está sentindo frio, precisando de um agasalho, tá com fome, tá de estômago vazio, e eu falando com ela sobre paz, sobre fartura, sobre se aquentar. Vai. Agora eu já falei, já fiz a palestra, já fiz o sermão e aquela pessoa com fome. Eu me lembro de Divaldo Pereira Franco. Tem uma frase muito interessante que ele cita, eu gosto muito dela. O estômago vazio não tem ética. Quando a pessoa está com fome, ela não tem ética. Ela até faz alguma coisa errada para conseguir um pão para alimentar-se. Então, como que eu vou fazer um discurso para essa pessoa se ela tiver com muita fome? Lá no Sermão da Montanha, muito interessante, quando Jesus diz aos discípulos, tenho piedade, tenho compaixão da multidão, que já está há 3 dias comigo e não tem o que comer. E os discípulos então dizem para ele, despede-os, manda eles embora. O que Jesus diz? Tenho receio de que desfaleçam no caminho. Eles estão com fome, eles vão desfalecer. Gente, 3 dias e 3 noites que passaram ouvindo Jesus. É Jesus nos ensinando a alimentar o espírito, mas também alimentar o corpo. Como nos diz aqui Tiago, coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?
Aí é onde entra a nossa preocupação, que esse irmão precisa de alimento. Esse irmão, ele precisa da nossa compaixão pelo seu estado físico, porque a matéria, ela precisa de alimento, ela precisa de agasalho, ela precisa de remédio, ela precisa de água quando tem sede. De água, então, está dizendo que isso é a obra. Não adianta falar de fé. Não adianta falar eu tenho fé. E aqui mais adiante, Tiago vai dizer, eu não vou chegar até esse versículo, mas Tiago vai dizer, até os demônios têm fé. Os demônios acreditam em Deus. Eles sabem da existência de Deus. Então, só ter fé não adianta. Então, despedir sem essas coisas necessárias. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Essa frase ficou famosa. Tem que ter obras, senão ela é morta. Aquela pessoa ali na frente vai desfalecer ou ela vai estar com uma fome tão grande que ela vai até roubar um pão para ela comer e ela pode até cometer crimes. Nós vivemos numa sociedade em que mais de 90% tem uma fartura imensa de riqueza, milionários, arquimilionários, trilionários, enquanto que, eu falei o contrário, né, gente? 1% de milionários, de trilionários, enquanto que quase 99% passam fome. Essa miséria criada nessa disparidade social que nós vivemos. Então, a fé aliada à obra. Tu crês que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Entendeu? As pessoas más também acreditam em Deus. Qual é a vantagem de dizer eu acredito, mas eu não vou fazer nada pelo meu irmão? Eu não vou dividir as minhas riquezas. E nos dias de hoje, até roubar para ficar rico, a gente está vendo aí, né, gente? Estou falando aqui em maio de 2026. Mas, ó homem, só Deus, desculpa, gente, tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Ele está fazendo uma pergunta. Então, gente, fica o nosso recado de hoje a respeito dessa fé sem obras. Eu tenho uma preocupação muito grande com a fome, muito. Eu tenho uma tristeza dentro de mim de pensar que uma pessoa tem fome. Olha que eu não sou de comer muito, não. Mas eu tenho pavor de pensar que uma pessoa tem fome. A fé sem obras. Por exemplo, aqui na minha cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, na Zona da Mata, nós temos, antigo aqui na cidade, um estabelecimento chamado Sopa dos Pobres. Olha que nome bonito, Sopa dos Pobres. Todos os dias lá tem fartura de alimento para os moradores de rua, para os mendigos. Não importa se aquela pessoa usa droga, se não usa, o que ela anda fazendo da vida dela, quais os atos dela. Chegou, o alimento está lá. E olha que é uma comida gostosa, viu? É tudo muito limpo, muito bem feito, as pessoas usam um jaleco limpinho, as paredes são azulejadas, tudo muito limpinho, com cadeira para sentar, mesa para se alimentar, talher. As pessoas chegam e alimentam. Onde eu quero chegar? É onde existe, da minha parte, a falta da obra com essa instituição. Eu tenho dentro de mim um sentimento de culpa.
porque eu estou aqui falando para vocês de fé, falando para vocês de Jesus, de Deus, dos feitos maravilhosos de Jesus, e eu não vou lá para dar um alimento, para ajudá-la na cozinha, para servir aqueles meus irmãos. E até mesmo a minha vontade muito grande é lavar os pés sujos, encascorados, cuidar. Vontade de ter um lugar para eu poder ter um lugar com uma tesoura, um pente para cortar os cabelos, fazer a barba, aparar as unhas, cuidar daquela micose que está lá no pé. É o meu sonho, mas ficou só no sonho, gente, só no sonho. É a fé sem obras. Então, de longe, eu procuro ajudar sim. Mas com essa instituição eu tenho uma certa dor na consciência de não ajudar. Vou providenciar esses dias. Eu estou falando para mim mesma que a fé sem obras não adianta. A fé tem que ter obra. Tem que fazer alguma coisa, tem que dividir os bens, tem que se preocupar primeiro com o ser humano, depois preocupar com a grandeza da casa, do templo. Vamos ampliar o templo, tem que arrumar essas paredes, comprar cadeira nova, isso não acaba. Aí amanhã já tem que montar uma tecnologia para poder o som ficar melhor e por aí vai, por aí vai. Tem que fazer mais um puxado, tem que fazer mais um cômodo, enquanto nós temos irmãos passando fome. Essa é a fé sem obra, né? Eu sei que eu, inclusive, estou sendo até grosseira com vocês, mas é a fé sem obra, é essa aí. E eu desejo demais que Jesus, o nosso mestre maior, não tarda a chegar para acabar com essa diferença social, acabar com essa fome, com essa miséria, com a nossa governança, com os nossos políticos para acordarem a esse respeito, porque a terra é farta, nosso planeta é farto, a nossa terra é dadivosa, em se plantando tudo dá, não é assim? Por que não repartir para aquele que não tem? Ter fé é maravilhoso, subir num púlpito e pregar é maravilhoso, mas e aquelas pessoas que estão ali? Será que elas não têm fome? Será que elas não têm também um parente com fome? Será que quando houve a enchente, derrubou a casa dela, esse meu templo tem um dinheiro aqui guardado? Será que eu não dou para ela, para ir lá reconstruir aquela casinha que caiu no chão com enchente? E o agasalho? E o frio? E aqui eu me lembro de uma história verídica contada por Divaldo Pereira Franco. Divaldo conta que na França, em meio à riqueza, em meios bilionários, a diversão, lá no século retrasado, era teatro, óperas, numa época que não tinha televisão, não tinha cinema. A população rica partia para as óperas, naqueles anfiteatros chiques, decorados, a fresco por todo lado. Então, Divaldo conta que uma mulher muito rica foi com a amiga numa ópera dessas. E ela foi com um casaco de Vison, que era na época o casaco mais caro que existia. E ao chegar nas escadarias do teatro, ela viu um mendigo deitado à porta, tiritando de frio, naquelas noites geladas. Estava nevando, muito frio. E o mendigo, com a mão estendida, pedia esmola. Essa mulher milionária, instantaneamente, ela tirou o casaco de Vison e foi para jogar em cima daquele mendigo para que ele se aquentasse.
A amiga puxou ela pelo braço e falou: não faça isso. Como que você vai dar um casaco de Vison para essa pessoa? Tem solução, não faz isso não. Nós assistimos a ópera e depois vamos em casa e você traz agasalho para ele, mas o seu casaco não. Ela atendeu a amiga. Entraram para o teatro, foram assistir aquela ópera maravilhosa, se divertiram após a ópera, riram e desceram as escadarias, rindo, comentando que ópera maravilhosa. Entraram na carruagem, o cocheiro deu partida nos cavalos e elas voltaram para casa. Aquela mansão suntuosa. Quando ela entrou dentro de casa, que ela foi tirar o casaco, ela falou: o mendigo, o morador de rua, eu tenho que voltar lá depressa, correndo. Ela vai nos armários, num baú, tira agasalhos, toda satisfeita por estar doando aquela quantidade de coisa que ela tinha. Coisas materiais. Chama o cocheiro, manda chicotear os cavalos e ela volta à porta do teatro. Quando lá ela chega, ela olha para todo lado: cadê o mendigo? Cadê o mendigo? E o guarda, que nessa época era muito comum guardas andando pelas ruas de Paris, principalmente em frente a um teatro tão famoso, cheio de riquezas. Ela pergunta para o guarda e o guarda diz: acabaram de retirar o corpo, ele morreu congelado, hipotermia, ele morreu de frio. Essa mulher então entra em desespero, começa a gritar, começa a chorar de arrependimento, leva a mão à cabeça, bate na testa e diz: por que eu fui ouvir minha amiga? Por que eu não cobri esse mendigo com esse casaco de Vison? Fica aí essa história para nossa reflexão, porque as obras também é para agora. As obras não é para amanhã ou semana que vem. É quando a gente vê aquela pessoa necessitada naquela hora. Aí vocês vão dizer: ah, Regina, mas hoje tem tanta bandidagem, tem tanta gente pedindo e não querem trabalhar. Muitas vezes as pessoas chamam de vagabundos, vagabundos à toa. A necessidade é naquela hora que nós podemos perder aquela vida que pertence a Deus. Esse homem morreu de frio. Fica aí a nossa reflexão para a gente pensar bastante nessa questão da fé sem obras. Que Jesus nos abençoe. Um grande beijo no seu coração.